Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre os chineses estão chegando, Cora Roda, os chineses estão chegando. Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Dória. Ao meu lado, hoje, virtualmente, está a minha queridíssima amiga Cora Roda. Cora, os chineses estão chegando? Os chineses estão chegando, eu já baixei. DeepSeek, a alternativa chinesa ao GPT. Você já baixou? Devia. Cora Roney, hoje gravamos remotamente, né? Eu estou aqui na redação do Meio. Olha aqui, e eu vou dar aquele alerta que todo mundo que está em casa dá. É o seguinte, eu estou numa situação caótica nessa casa hoje. Eu pedi o supermercado, ainda não chegou, de modo que esta gravação poderá ser interrompida a qualquer momento, em edição extraordinária, para que eu vá receber as compras. E o motivo pelo qual eu preciso interromper para receber as compras é que eu cometi o desatino de pedir picolés nesse pedido. Claro. É uma coisa que a gente nunca deve pedir antes de cumprir todas as tarefas do dia e saber que está livre para receber as compras na porta. Mas, enfim, é isso. Estamos aqui, Cora no dia caótico e Pedro no Meio, no canal Meio. Agora a gente precisa falar de DeepSeek. Precisamos. Já instalou? Eu acabo de instalar no meu celular. Eu não posso dizer que eu sou um usuário de DeepSeek ainda. Mas para quem não sabe do que a gente está falando, quem está chegando de Marte, a gente está gravando no final da segunda-feira esse episódio de terça-feira e as ações das empresas de tecnologia estão todas despencando. As ações da NVIDIA, que é a empresa que faz os chips usados para treinar a inteligência artificial, a NVIDIA perdeu 600 milhões de dólares em valor. Isso é uma quantidade absurda e abissal de dinheiro. E o motivo pelo qual a NVIDIA perdeu essa quantidade toda de valor é DeepSeek. DeepSeek é um Large Language Model, um modelo de linguagem de grande porte chinês, um concorrente do GPT, do Gemini do Google, do Claude da Anthropic, do Llama da Meta, do Grok da xAI, um concorrente parece equivalente, pelo menos, ao GPT-4o, não o 4o1, mas o 4o, que é um dos modelos mais recentes da OpenAI. E a grande diferença, Cora, é que ele é muito menor e foi treinado com uma quantidade muito menor de chips. Quer dizer, a gente está falando de um modelo... Olha que número interessante. A empresa DeepSeek usou 2.000 chips NVIDIA, que são os chips usados para treinamento de inteligência artificial. Os modelos americanos, GPT, Gemini, da mesma geração, da geração atual, usam por volta de 16.000 chips NVIDIA. Quer dizer, os chineses usaram 2.000 chips, os outros precisam de 16.000 chips para treinar. Há uma diferença gigante. Então, a gente está falando de um modelo que é muito mais econômico, usa muito menos energia, é muito mais barato de treinar, você precisa de um data center bastante menor para treinar, e tem um poder equivalente. Então, os chineses acabam de dar um salto gigante em inteligência artificial, não porque eles tenham apresentado um modelo melhor, mas porque eles apresentaram um modelo que é equivalente, mas custa muito menos para usar e custa muito menos para treinar. Olha aqui, é a China da inteligência artificial, hein? É a China da inteligência artificial. Agora, sabe o que eu acho que é a coisa mais interessante? É que qual foi a política do governo Biden para enfrentar os chineses? Caramba,
os chineses estão nos ultrapassando em tecnologia. Então, nós vamos dificultar a vida deles. A gente vai proibir que os chips mais modernos sejam exportados para a China. A China não pode comprar. O pessoal da DeepSeek tinha esses chips da NVIDIA porque comprou antes dos americanos bloquearem. Eles tinham feito uma compra e não puderam comprar mais. Aí eles tinham uma quantidade pequena de chips e eles tinham um problema. Caramba, a gente precisa enfrentar os americanos e a gente não tem os recursos que os americanos têm. Então, a gente precisa inventar como fazer. Na escassez, eles ultrapassaram os americanos. Você vê que a necessidade é a mãe da invenção, né? É muito interessante porque cria algumas questões, cria alguns desafios, algumas discussões que são importantes, Cora. E principalmente essa lógica toda desenvolvimentista, né, do vamos criar barreiras comerciais, vamos criar barreiras tecnológicas, e assim a gente tem uma vantagem competitiva. Nesse mundo não funciona. Você pode terminar por, inadvertidamente, dar uma vantagem para o outro lado. Eu acho que talvez essa quantidade de chips que a inteligência artificial ocidental usa tenha sido fruto da pura abundância. Quer dizer, você tem, você usa, e você não se preocupa em fazer um sistema econômico desde o momento zero. Você vai fazendo, precisa mais chip, põe mais chip. É evidente que essa arquitetura chinesa foi muito mais bem pensada, né? Foi muito mais bem pensada. Já está, aliás, todo mundo já pode baixar, tá? DeepSeek, Deep de profundo, né? D de dado, P, Seek de busca, S-E-E-K. O nome vai estar aqui na descrição. Eu já baixei, já instalei no meu celular, eu não comecei a usar ele pesadamente. Ele já está por aí desde dezembro, né? Essa versão nova é uma versão de 20 de janeiro. A versão V3, que é equivalente a um dos melhores GPTs. Você sabe que eu tive problema de login nele. Eu baixei eu também tive. E não consegui fazer o login. Aí deixei para lá. E depois tentei ainda agora e aí consegui tranquilamente fazer o login com o Google, inclusive. Eles lançaram agora um modelo de produção de imagens chamado Janus Pro, que é o equivalente ao DALL-E, é o equivalente a esses modelos todos que criam imagens, né? E uma das coisas interessantes do DeepSeek é o seguinte, ele é um modelo de código aberto, que nem o da Meta, né? O Llama da Meta AI também é código aberto. Isso quer dizer essencialmente o seguinte, você pode baixar o modelo, instalar no seu computador e rodar o modelo no seu computador. Em vez de usar a nuvem, rodar no seu computador. Isso quer dizer que você pode usar o banco de dados que você quiser e consultar os dados que você tem, esse tipo de coisa, à vontade, né? E isso também é interessante porque muita gente se preocupa, por exemplo, tem uma empresa de médio porte, de grande porte, putz, se eu for usar as minhas informações, eu vou ter que subir para a OpenAI, eles vão ter acesso a meus dados secretos, as minhas planilhas e tudo mais. O DeepSeek, como o Llama da Meta, você pode baixar no seu computador, rodar no seu computador, usar os dados que você quiser, e está inteiramente seguro, porque é na sua máquina. A Intel vem trabalhando muito nesse sentido, de fazer processadores para computadores que possam baixar o sistema para si, porque é exatamente o que você falou, de repente você tem dados sensíveis, informações que você não quer subir, e você quer trabalhar, e às vezes você quer trabalhar só com o que você tem lá, até por uma questão de praticidade e tal. Um dos problemas do DeepSeek, e eu acho que esse é um problema que as pessoas vão começar a perceber conforme usam, é o seguinte, Cora, ele não é bom de Brasil. A gente começou a se acostumar, o GPT e o Gemini em particular, eles são treinados com bastante conteúdo na internet brasileira. Então, muitas perguntas que a gente faz sobre o Brasil,
a gente começou a se acostumar com cada vez menos alucinação e cada vez mais precisão. O DeepSeek é muito bom para os Estados Unidos, ele é treinado com muito equipamento, muita informação, muito dado americano. Ele fala português escorreito, não tem nenhum problema, tal, mas não faz pergunta brasileira muito complicada, porque ele é ruim do troço. De novo, se você instalar no seu computador e usar os seus dados, ele vai ser excelente. O GPT e o Gemini ainda são bastante melhores para falar sobre nossa Terra. Mas eu perguntei para ele o que é capivara. Ele me deu uma primeira resposta só falando sobre o maior roedor, etc. Depois eu perguntei, esse não é o único sentido de capivara? Aí ele disse, não, de fato, há outros sentidos de capivara. E aí ele me trouxe vários outros sentidos de capivara. Mas ele precisou ser instigado para isso. Uns amigos testando fizeram a pergunta qual é a diferença entre o charme e o funk. Isso é muito bom. Que talvez já seja uma piada meio geracional, talvez a garotada não conheça a história do início do funk aqui no Rio de Janeiro, mas ele não entendeu a piada. O ChatGPT entende a piada, entende a referência ao funk e tudo mais, entendeu? Então, é nesse sentido que eu digo que... Acho que uma pergunta sobre que bicho ele vai saber responder. O problema são coisas de cultura brasileira mesmo, de dia a dia, de Brasil. Mas você sabe que eu acho que essas referências que ele não vai sacar. Quanto mais ele for usado, mais ele vai melhorar. Claro que sim, e ele vai sendo treinado, e ele vai sendo... E, de novo, ele é de código aberto, você pode instalar no seu computador. Eu tenho uma questão aqui para mim, que é o primeiro modelo de inteligência artificial que vai me ganhar de vez, porque eu sou meio vadio, né, Cora? Eu uso todos. Eu não me fixo em nenhum. O modelo que vai me fixar é o seguinte: o dia que eu tenho um banco de dados no Evernote de tudo que eu li nos últimos anos, todas as notas dos meus livros em Kindle, todos os artigos que eu li, tudo, notas que eu vou tirando, conversas de WhatsApp que eu tenho uma coisa gigante no meu Evernote, que é a minha memória. E o Evernote só permite fazer aquela busca básica, né? Você procura palavras-chave. Você não posso ter uma conversa no Evernote sobre todas as coisas que eu li e que me interessaram nos últimos 5, 6 anos. O dia que eu tiver um modelo de linguagem que tem todos os dados do meu Evernote, ou de qualquer outro software de anotação, se eu precisar migrar para outro software de anotação, eu faço isso em 2 segundos. Eu não tenho fidelidade ao Evernote. Eu prefiro não precisar mudar, mas se eu precisar mudar, eu mudo. O dia que eu conseguir usar o meu banco de dados com um modelo de linguagem, eu viro fiel e eu nunca mais traio... Tá bom, nunca mais é muito forte. Não, pois é. Para quem está no terceiro casamento, eu já devia aprender que essas promessas não são fortes. Mas o ponto aqui que eu estou tentando fazer, e que me interessa essa coisa desses modelos abertos, a gente não consegue fazer esse negócio que a gente chama de agentes, né? Que é os modelos de linguagem interagirem com os programas no seu computador. E eu tenho a impressão que esses programas de código aberto talvez cheguem mais rápido. Vão chegar isso me interessa, sabe? Cara, você estava me contando de uma entrevista que você viu do Satya Nadella, do CEO da Microsoft. Ele estava em Davos e perguntaram para ele, Davos, né? E perguntaram para ele o que ele tinha a dizer sobre o Stargate. Stargate é esse projeto que o Trump anunciou, unindo OpenAI. Isso joga a Microsoft numa situação, não vou dizer nem melhor nem pior, mas diferente, porque a Microsoft era a principal investidora
Da OpenAI. Da OpenAI, a principal parceira da OpenAI. E agora a OpenAI passa a trabalhar com Oracle e, eventualmente, com outras empresas. O que a Microsoft reservou é aquele direito de declínio, né? A OpenAI só pode tocar um projeto com outra empresa se a Microsoft não quiser. Não quiser fazer isso. Mas o pessoal ainda está pensando o que isso significa e o que isso muda em relação à Microsoft especificamente. Mas Satya Nadella deu uma declaração que ficou um pouco no ar e deu um certo ruído na comunicação, que foi que os 80 bilhões deles ele garante. E as pessoas interpretaram isso como se a Microsoft estivesse investindo no projeto Stargate, não é isso? Os 80 bilhões a que o Nadella se referiu são o Azure, né? O investimento deles em nuvem. Em nuvem, em parques de computadores com inteligência artificial. Isso. O Stargate promete investir 100 bilhões, né? Em outro projeto, em outra nuvem. E o Elon Musk falou que o Elon Musk disse que eles não tinham dinheiro. O Elon Musk estava se referindo... Quer dizer, o Elon Musk estava de pinimba com o Sam Altman, evidentemente, mas basicamente se referindo ao SoftBank, que é o terceiro interessado na história. Né? Só que, olha aqui, a Microsoft tem grana, acabou. Qualquer coisa que a Microsoft queira, a Microsoft faz. Inclusive usar mais chip do que o necessário. Veja, eu não acho que os americanos se ferraram, esse tipo de coisa. Eu acho que não é nada disso. Não é nada disso. O ponto fundamental isso, na verdade, no momento que os americanos conseguirem dar esse salto que os chineses deram, com essa infraestrutura que eles têm, eles vão conseguir treinar modelos cada vez mais sofisticados. E aí o problema vai começar a deixar de ser chip e vai começar a ser dado para treinamento. Então, na verdade, o que a gente está vendo é uma marcha que ainda está longe de terminar. Mas um passo importante foi dado pelos chineses e é o primeiro salvo dos chineses. Da tecnologia, né? O Mark Andreessen, o investidor da Andreessen Horowitz, classificou como o momento Sputnik dos chineses. É aquele momento que, para os americanos, tem outros camaradas disputando esse espaço com a gente. Há cosmonautas. Há cosmonautas. Yuri Gagarin ainda não chegou, Cora. Estamos ainda no momento Sputnik. Então veremos. Cora, temos livro? Opa, temos. Olha, Odorico Leal. Nostalgias Canibais. Esse livro está ganhando todos os prêmios de contos, Jabuti, o que você quiser, porque são contos maravilhosos. Aqui nós temos um autor muito original, muito criativo. A coisa dele passa longe da autoficção. Eu confesso para você, um pouco enjoada de autoficção, porque a literatura brasileira meio que embicou por aí de um tempo para cá e tem saído muita coisa boa na literatura brasileira, mas o excesso de autoficção me irrita um pouco. Mas, olha, Odorico Leal é fenomenal. É a descoberta dos últimos tempos. Ele tem um conto aqui sobre 2 gatos, que é uma das coisas mais perfeitas que eu já li. É o segundo conto. É um livro pequeno, é uma edição da Aine, que é ótima editora. Os gatos se chamam... Como é que era? Alberto Caieiro, um, e Álvaro de Campos, o outro. Álvaro de Campos e Alberto Caieiro são 2 gatos. Então, eles conversam a respeito da dona deles, que está deitada ali numa poltrona, e mais não conto, porque realmente
Spoiler não vale nesse conto. Ele consegue fazer contos que, se você der o spoiler, acaba o conto. O primeiro conto é interessantíssimo. É uma espécie de um macunaíma canibal que vai através dos séculos. Tem uma fome de gente. Ah, Olha, depois tem um conto maravilhoso sobre 2 concurseiros. ao longo dos séculos, então está mais para um Tibiriquara do que para o Macunaíma. Se bem que não, o Macunaíma também tinha a mesma coisa, né? Pois Não sei é. por que me ocorreu o Tibiriquara agora. Eu adorei, quando eu li pequeno, as aventuras de Tibiriquara. É Acho que porque ninguém sabe o que é mais isso, né? é o mesmo contexto, não é? Então, você... É. Olha, mas eu super recomendo. Eu acho muito bons os contos estão completamente inseridos no momento atual, sabe? Podiam ter sido escritos ontem, provavelmente foram mês passado antes de serem editados, que tem referências muito contemporâneas. Mas é sensacional, é muito, muito bom. Eu adorei descobrir esse contista extraordinário. Eu gosto muito de contos. E eu acho que o conto é muito difícil de dar certo. Quando dá certo, dá muito certo. E é uma forma maravilhosa de ficção, porque é curto, é uma arte compacta, né? A pessoa tem que criar um clima, tem que desenvolver personagens, tudo isso num espaço muito exíguo. Uhum. Num romance, você tem todo o tempo do mundo para desenvolver as situações, para criar suspense, para criar climas. O conto não, o conto pressupõe um poder de foco e um talento, É verdade. uma técnica muito apurada. Então, muitas vezes, você pega um contista como Rubem Fonseca, por exemplo, Dalton Trevisan, são craques absolutos da modalidade, né? Você tem 2 páginas, você fica eletrificado e não consegue pensar em outra coisa. E eu acho que o Dorico Leal vai um pouco por esse caminho. Ele é completamente diferente, ele é a sua própria pessoa, ele é a sua própria voz, mas ele cria uns contos que te apresentam um mundo enorme num número muito pequeno de páginas. O que significa? É sensacional para você ler a caminho do trabalho, é maravilhoso para levar para a praia, é ideal para você levar para o fim de semana. Ótimo. Inclusive, pelo tamanho, ele é um livrinho um pouco menor do que os outros e cabe na bolsa. Mas super recomendo, gente. Não é todo dia que aparece um contista dessa qualidade. E é muito bom ver como ele tem sido reconhecido pelas premiações e por todo mundo do meio literário. Quer dizer, a revista 451 fez uma lista no ano passado dos melhores livros publicados, pedindo aos seus colaboradores para dizer quais eram os livros mais interessantes que tinham lido. E ele figurou numa quantidade de indicações, de pessoas muito boas de literatura. Eu não tinha lido ainda aquela altura do campeonato, foi, inclusive, essa lista da 451 que chamou minha atenção. Eu aí pensei, olha, a gente precisa ler isso, porque isso deve ser muito bom. E, de fato, está aqui com vocês. Eu gosto imensamente do Paulo Werneck, do editor da 451. Acho que eles fazem uma coisa muito especial. Ali, com muita coragem de escrever para um público tão pequeno, né? E, no entanto, tão carente de informação de qualidade. Aliás, 451 é algo que eu recomendo a todo mundo que gosta de livro. É verdade. Pois é. Cora, qual é o nome mesmo do livro? O livro se chama Nostalgias Canibais. O autor é o Dorico Leal. E a editora é a Inê. Então está recomendado. Super recomendado. Será que na quinta-feira a gente tem alguma chance de se ver pessoalmente? Sim. Oba. Eu espero. O caos aqui em casa era hoje, estava confuso. Mas as coisas estão entrando nos eixos. Maravilha. Então está aqui.
Será que a política no Brasil está fadada a ser um campo de guerra? Um lugar onde quem corre o risco de sofrer um nocaute é a democracia? Lutando uns contra os outros, nos esquecemos da única pergunta que importa. Se estamos ocupados demais para cobrar quem elegemos, quem brigará por nós? Numa democracia saudável, não é normal ter que escolher um lado, e você sabe disso. Isso não pode ser o novo normal. 18 de fevereiro de 2025, descubra.